Tutieu envia uma saudação carinhosa a todo o público. Do fundo do coração, desejo a todos um novo dia, cheio de energia e alegria e as melhores bênçãos. O olhar de Tutieu escureceu à medida que cada peça da verdade começava a se encaixar. As provas que ele reuniu durante tantos dias finalmente apontaram para um nome familiar: o Sr. Tuan. Foi ele a pessoa em quem Uri sempre confiou, quem estava por trás de todas as tramas que levaram Uri ao desespero. Uri ficou em choque ao ouvir Tutieu revelar essa verdade. A dor, misturada com a fúria, fez seu coração tremer a cada batida. Sem saída, Uri e Tutieu decidiram enfrentar a situação juntos, foram até a polícia, levando todas as provas. Mas será que essas provas seriam suficientes para expor os crimes escondidos por tanto tempo? E o Sr. Tuan, um homem astuto e calculista, permitiria que a verdade viesse à tona? Acompanhe e não tire os olhos da tela, porque com certeza os próximos acontecimentos vão surpreender. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque os capítulos que vêm pela frente serão ainda mais emocionantes. Depois de muitos dias investigando em silêncio, Tutieu finalmente descobriu a verdade chocante, o responsável por todas as tramas que fizeram Uri perder seus contratos de negócios era o Sr. Tuan. Na sala escura, com um olhar gelado, Tutieu colocou um grosso dossiê sobre a mesa e disse palavra por palavra, com a voz firme: Sr. Tuan, eu já tenho provas claras. Foi o senhor quem pagou para subornar e manipular tudo por trás para prejudicar Uri. Acha mesmo que pode esconder isso para sempre? O Sr. Tuan não demonstrou o menor abalo. Com um leve sorriso, serviu uma xícara de chá, como se nada tivesse a ver com ele. Se diz que tem provas, então apresente. Vá em frente, denuncie à polícia. Quero ver até onde consegue chegar. O ar ficou pesado, sufocante. A mão de Tutieu se fechou com força, os olhos brilhando com determinação. Não me provoca. Eu não tenho medo. Basta uma palavra minha e toda a verdade virá à tona. O Sr. Tuan soltou uma risada fria, a voz carregada de ironia. Você acha mesmo que pode me enfrentar? Atrás de mim existe um poder que você jamais conseguiria imaginar. Quer sacrificar tudo apenas para proteger Uri. Será que tem coragem? A pergunta cortou o ar como uma lâmina afiada, causando arrepios em quem ouvia. O rosto de Tutieu tremeu por um instante, mas logo recuperou a firmeza. Deu um passo à frente, encarou o Sr. Tuan diretamente. Então espere. Eu prefiro enfrentar a tempestade do que me curvar diante de alguém como o senhor. A decisão de Tutieu deixou no ar a dúvida: ela realmente entregaria tudo à polícia? Ou o Sr. Tuan ainda teria uma carta secreta escondida? Na sala sombria, após a saída de Tutieu, com sua ameaça gelada, o Sr. Tuan permaneceu imóvel. O rosto antes sereno, agora mostrava um traço de preocupação. Imediatamente pegou o telefone e ligou para um nome familiar, Sra. Anguia. Pouco depois, a Sra. Anguia entrou. A porta se fechou e o ambiente ficou ainda mais pesado. O Sr. Tuan falou devagar, a voz carregada de ansiedade contida. Aquela garota Tutieu. Ela disse que tem provas de que fui eu quem tramou contra Uri. Se ela realmente entregar isso à polícia, acabou tudo. A Sra. Anguia apenas ergueu levemente os lábios, os olhos frios brilhando com malícia. Aproximou-se, colocou a mão sobre o ombro dele e respondeu em tom baixo, mas firme: Você está preocupado demais. Provas. Como poderiam ter algo concreto em mãos? Tudo ainda está sob nosso controle. O Sr. Tuan franziu a testa ainda inquieto. Mas aquela garota é ousada. Ela teve coragem de me enfrentar diretamente. Receio que já tenha preparado algum movimento por trás. A Sra. Anguia o interrompeu, o olhar firme e a voz gélida. Fique tranquilo. Deixe que eu resolvo. Com apenas um movimento, todas as provas deles vão desaparecer. E ao contrário, serão eles que acabarão em apuros. O silêncio tomou conta da sala, restando apenas o som do tic-tac do relógio na parede.
O Sr. Tuan olhou para a Sra. Anguia com um olhar misto de insegurança e confiança. Já o público não pôde deixar de arrepiar-se ao pensar o que exatamente a Sra. Anguia pretende fazer. Será que Tutieu e Uri conseguirão virar o jogo ou estão prestes a cair numa armadilha ainda mais cruel? Na sala apertada, a luz amarelada refletia sobre o rosto tenso de Tutieu. Seus olhos mostravam uma mistura de raiva e preocupação. A voz dela trêmula, mas firme, soou. Uri, hoje eu fui diretamente falar com o Sr. Tuan. Disse na cara dele que foi ele quem tramou contra você e que eu já tenho provas. Mas ela apertou os punhos, a voz desceu em tom grave, os olhos brilhando de fúria. Ele não só negou, como ainda zombou de mim. Disse que se eu realmente tivesse provas, que fosse a polícia. O ar ficou gelado, como se o tempo tivesse parado. Uri permaneceu em silêncio por alguns segundos até levantar a cabeça devagar. Pela primeira vez, seus olhos mostravam uma firmeza inabalável. Se ele ousa nos desafiar assim, então não temos mais nada a hesitar. Chegou a hora de trazer toda a verdade à luz. O silêncio dominou por um instante. O som acelerado dos batimentos cardíacos parecia ecoar no ambiente. Tutieu olhou profundamente nos olhos de Uri e assentiu com força, respondendo com uma voz firme. Certo. Vamos à polícia. Agora mesmo. A porta se abriu. Uri e Tutieu entraram carregando nas mãos um grosso dossiê. Sentaram-se diante do policial com os rostos cheios de determinação. Tutieu abriu o arquivo deixando cair sobre a mesa páginas e mais páginas, como golpes certeiros contra a mentira. Sua voz cortou o ar, cada palavra carregada de frieza e convicção. Temos provas que mostram claramente que foi o Sr. Tuan quem esteve por trás de todas as tramas para prejudicar Uri. Aqui estão todos os documentos, as gravações e os depoimentos das pessoas envolvidas. A atmosfera da sala ficou pesada. O policial examinava atentamente cada folha, o olhar mudando de sereno para sério a cada página virada. O suor em sua testa aumentava visivelmente. Por fim, ele levantou a cabeça, os olhos cheios de cautela, e sua voz saiu em tom grave. Se tudo o que está neste dossiê for verdade, o Sr. Tuan dificilmente escapará. Os olhares de Tutieu e Uri se encontraram. Naqueles olhos havia não apenas determinação, mas também um fio de esperança após tantos dias de sofrimento. Mas atrás daquela porta, a sombra do poder e das conspirações ainda espreitava. Será que a verdade realmente viria à tona, ou alguma força oculta interviria para virar o jogo? O policial fechou o dossiê com força sobre a mesa e ordenou em tom firme: tragam o Sr. Tuan imediatamente. Poucos minutos depois, a porta se abriu. O Sr. Tuan entrou, sentou-se com calma e esboçou um sorriso desafiador. O policial empurrou o dossiê para a frente dele. Sr. Tuan, aqui estão os documentos, as gravações e os depoimentos das testemunhas. Tudo aponta para o senhor como o responsável por tramar contra Uri. O que tem a dizer? O Sr. Tuan deu uma olhada rápida e soltou uma risada gelada. Mentira. Vocês acham que algumas folhas de papel podem me condenar? Eu não sei de nada. Uri rangeu os dentes, bateu na mesa e se levantou bruscamente. Tuan, foi você quem destruiu o meu contrato. Ainda tem coragem de negar. O ar ficou tenso como uma corda esticada. Tutieu apertou os punhos, a voz cortante. Você não vai escapar. A verdade virá à tona. O policial encarou diretamente o Sr. Tuan com um olhar severo. Se o senhor não confessa, então terá que nos acompanhar até a delegacia. Tudo será esclarecido durante a investigação. Imediatamente 2 policiais se aproximaram. O Sr. Tuan empalideceu por um instante, mas logo tentou manter a postura arrogante. Levantou-se devagar e, enquanto era escoltado para fora, lançou um olhar para Uri e Tutieu, com um sorriso maligno nos lábios, como se fosse um aviso de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Será que o Sr. Tuan seria realmente desmascarado na delegacia, ou alguma força oculta o ajudaria a virar o jogo? Sentado na cadeira, com as mãos entrelaçadas, o Sr. Tuan tentava manter a calma.
O policial fazia perguntas seguidas, enquanto cada documento e cada prova eram apresentados. O ar da sala parecia sufocante. De repente, o policial franziu a testa ao ver uma ligação chegando. Por um instante, hesitou, depois atendeu rapidamente. Do outro lado, uma voz grave e autoritária soou. Quero que o Sr. Tuan seja levado para me encontrar imediatamente. Esta é uma ordem. Naquele momento, o rosto do policial se endureceu. Ele olhou para os subordinados e fez sinal para interromper o interrogatório. Poucos minutos depois, o Sr. Tuan foi retirado da sala com um leve brilho de triunfo nos olhos. A porta se fechou com força. O Sr. Tuan ficou diante de um homem poderoso, de postura serena e olhar penetrante. Sem rodeios, ele se aproximou e falou em tom baixo. Sr. Tuan, eu já estou ciente de tudo. Fique tranquilo, vou encontrar uma forma de tirá-lo daqui. Mas o senhor deve manter silêncio absoluto. Não revele nada. O Sr. Tuan soltou uma risada curta, os olhos brilhando com malícia. Então esperarei boas notícias de você. Assim que eu estiver livre, eles vão pagar caro. O homem poderoso assentiu levemente e bateu a mão com força sobre a mesa, como uma promessa silenciosa, enquanto o senhor continuar de pé. Esta batalha ainda não acabou. Um brilho de arrogância surgiu em seus olhos. À distância, Uri e Tutieu ainda aguardavam, cheios de esperança de que a justiça seria feita. Mas eles não faziam ideia, por trás deles, um jogo oculto já estava em andamento e seu inimigo havia acabado de encontrar um escudo poderoso para si. Será que o Sr. Tuan realmente escaparia da lei, graças a essa força oculta, ou aquele aperto de mãos nas sombras abriria caminho para uma conspiração ainda mais perigosa contra Uri e Tutieu? Ông Tuấn à, tôi đã nắm rõ chuyện này, yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đưa ông đi, nhưng ông phải tuyệt đối giữ im lặng, đừng để lộ điều gì. Ông Tuấn rồi sẽ đôi mắt thanh niên kia hiểm độc, vậy thì tôi sẽ chờ tin tốt từ ông. Một khi cắt ra màn, tôi sẽ khiến vợ chúng phải trả giá. Người đàn ông quyền lực sẽ gật đầu, cầm tay đặt mạnh xuống bàn như một lời hứa ngầm. Chỉ cần ông còn đứng vững thì trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Ánh mắt ông lóe lên sự ngạo mạn. Ở phía xa, Uzi và Tử Kiêu vẫn đang chờ đợi, lòng tràn đầy hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi, nhưng họ hoàn toàn không hay biết sau lưng họ một bàn cờ ngầm đang được sắp đặt, và kẻ thù của họ vừa tìm thấy lá chắn tìm được cho riêng mình. Liệu ông Tuấn có thực sự thoát được vòng lao lý nhờ thế lực ngầm này, hay chính cái bắt tay từ bóng tối kia sẽ mở ra một âm mưu còn nguy hiểm hơn cho Uzi và Tử Kiêu?